Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui ministrando mais uma aula de matemática do 5º ano. Então, vamos ao conteúdo dessa aula? Observem que essa aula é a de número 45 e o título é Multiplicar ou Dividir? E o objeto de conhecimento que iremos trabalhar hoje é problemas, multiplicação e divisão de números racionais. E nós iremos trabalhar a resolução de problemas com temas variados. Então, eu te convido a vir à nossa aula. Agora eu estou aqui no mundo das operações matemáticas que são representadas por esses sinais que vocês bem conhecem, não é? Então, você já ouviu falar sobre o campo multiplicativo? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar esse conceito junto com a resolução de problemas. E para hoje, nós vamos trabalhar apenas a multiplicação e a divisão. Então, para essas duas operações, eu tenho duas perguntas-chave para vocês. As perguntas-chave são: você sabe a diferença entre essas duas operações? Quais são as situações em que eu devo usar uma ou outra? Ou seja, quando é que eu tenho que multiplicar ou dividir? Então, eu vou te responder. Existem as ideias que nos remetem a essas operações. Então, quando eu falo de multiplicação, eu estou falando aí de 3 ideias. Pode ser a adição de parcelas iguais, a disposição retangular e a ideia de proporcionalidade. Professora, mas quais são essas ideias? Vamos lá, que eu vou trazer um exemplo para que fique bem claro essas ideias. Então, observem aqui na nossa tela o exemplo da Júlia. Ela convidou 15 amigos para sua festa de aniversário e resolveu entregar a eles doces como lembranças. Então, ela pensou em dar 6 doces embalados para cada convidado. E a pergunta é: quantos doces Júlia terá que comprar para essas lembranças? Então, como a gente pode resolver? Através da adição de parcelas iguais. Por quê? Porque são 15 convidados e para cada um ela vai dar 6 doces. Como você faria? Então, nós podemos somar aí 6 doces para os 15 convidados. Então, somando aí 15 vezes, nós temos o resultado de 90 doces. Mas isso dá trabalho, não dá? Por isso que existe a multiplicação, porque a gente pode fazer logo aí direto 15 vezes 6, que é igual a 90. E essa é a ideia de adição de parcelas iguais. Nós também poderíamos fazer 6 vezes 15, que é 90. Mas a nossa aniversariante não sabe fazer essa conta. Então, olha como foi que ela pensou. Não sei fazer 15 vezes 6, mas eu sei que 5 vezes 6 é 30. Então, 10 vezes 6 é 60 e 15 vezes 6 será 90. Isso mesmo, ela pensou certo. Então, essa ideia da Júlia é a nossa ideia que nós temos da proporcionalidade, ok? E quando chegou os doces, olha como foi que eles chegaram. Os doces encomendados chegaram em uma caixa retangular da seguinte forma. Então, nós temos aí os doces. Como Júlia pode verificar se há a quantidade correta de doces? Então, nós temos aí mais uma ideia da multiplicação, que é a disposição retangular. Então, a gente pode fazer simplesmente aqui, ó, a multiplicação, que no caso é a multiplicação das colunas pelas linhas. Ou seja, são 9 colunas vezes as 10 linhas, nós temos o mesmo resultado, 90 doces. Então, está correto. Agora, nós vamos à ideia da divisão, que tem apenas 2. Então, o nome já diz dividir. Então, a primeira ideia que nós temos da divisão é quando eu digo que vou repartir em partes iguais. Olha aqui, eu tenho uma nota de 100 e eu quero dividir ela em 5 partes iguais. Então, como nós faremos? Nós já sabemos o resultado. Se eu vou dividir em partes iguais, então nós teremos aí 5 notas de R$20, ok? Então, essa é a ideia de repartir em partes iguais. E a outra ideia que é parecida com essa, no caso, agora a gente vai fazer o contrário. Nós vamos verificar quantos cabem. Então, eu vou trazer aqui, ó, observem novamente, 5 notas de R$20 cabem em 100.
E agora, mais uma nota para vocês. Se eu tenho uma nota de R$50, quantas notas de 10 nós teremos nessa nota? Isso é a mesma coisa que 5 notas de R$10. Então, essa ideia aí é a ideia de medir. No caso, eu posso também chamar de quantos cabem, ok? Então, observem aí comigo que essa é a ideia de quantos cabem, ok? E agora nós vamos trabalhar a resolução de problemas com essas duas operações. Então, nós precisamos verificar esse espaço aqui, ó. Tudo isso, professora, todos esses passos. Então, atenção, você precisa interpretar o problema, verificar quais estratégias você precisa utilizar, no caso, as operações. E também você precisa verificar os dados que o problema fornece para que você resolva. Então, nada melhor que a prática. Então, vamos a um exemplo? Observem aqui comigo que nós temos o exemplo aí, ó. Para a campanha de Natal, uma turma do 5º ano deveria arrecadar alimentos para serem doados para 3 instituições de caridade da cidade. Então, continuando, os alunos conseguiram recolher 4 caixas com 75 quilos de alimentos cada. Considerando que os alimentos serão distribuídos igualmente entre as 3 instituições, olha a palavra aí, ó, pergunta-chave. Quantos quilos de alimentos cada instituição deverá receber? Então, é essa pergunta que nós devemos resolver. Então, como nós devemos resolver isso daí? Atenção aqui, ó. Primeiro, nós precisamos saber quantos quilos de alimentos nós temos. Nós temos, ou seja, o total de alimentos. Então, nós precisamos fazer 4 vezes 75. E depois, com esse total, nós iremos dividir para as 3 instituições, ok? Então, vamos então à nossa resolução. Para isso, nós vamos usar o algoritmo da multiplicação. Então, nós vamos fazer aí 4 vezes 75. E vocês lembram que esses números, eles são fatores e o resultado que nós estamos procurando é chamado de produto. Então, nós vamos começar a multiplicação aqui pelas unidades, ou seja, 4 vezes 5, 20. Eu coloco o 0 nas unidades e o 2 vai para as dezenas. Continuando, então, nós vamos fazer agora 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, mas lembre que nós temos ali, ó, o 2 na dezena. Então, somando aí com esse 2, nós temos o total de 30. Ou seja, nós temos o resultado, então, da nossa multiplicação, 300 quilos de alimentos. Então, observem aqui que nós já temos o total. Então, agora, nós só precisamos fazer a divisão. 300 dividido por 3, que você pode fazer isso mentalmente, você já até sabe o resultado, não é? Porque 300 dividido por 3 é igual a 100. Mas nós vamos usar também o algoritmo da divisão. Esse algoritmo é conhecido por vocês, mas nós vamos fazer para vocês poderem relembrar. Então, mesmo que você já saiba que 300 dividido por 3 é 100, vamos fazer aqui, então. Pelo algoritmo, nós sabemos que os termos têm os nomes. O nosso termo que vamos dividir é dividendo, o divisor, que são as 3 instituições, nós temos aí o resultado que a gente está procurando, que é chamado de quociente, e se sobrar alguma coisa, nós chamamos de resto. Então, para fazer essa operação, primeiro, eu vou então escolher aí 3 para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, porque 1 vezes 3 é 3. Então, subtraindo 3 menos 3, 0, e acabou. Acabou, professora? Sim, porque aqueles zeros que eu tenho lá, eu posso passar diretamente, então, para o nosso quociente. Nós temos esse resultado que nós já sabíamos. Então, para a nossa resposta, nós temos aí, então, que para a campanha de Natal, nós temos aí, para as 3 instituições, 100 quilos de alimentos. Ou seja, a alternativa correta que nós temos é a alternativa A. Então, finalizamos aqui o nosso exemplo. Agora que nós já lembramos como fazer a multiplicação e a divisão, nós vamos operar com os decimais. E quando se fala em números racionais, a gente lembra logo do que? Ó, do dinheiro. Aqui está em dólar, mas nós vamos utilizar os reais. Então, vamos ao exemplo. Ana quer comprar um celular, foi ao shopping e viu 2 ofertas de um mesmo modelo. Conforme nós temos aqui a nossa imagem. Ana quer levar a oferta mais barata. Qual ela deverá escolher? Então, observem aí que temos valores diferentes. A primeira está em parcelas e a segunda está no valor total.
Então, para a gente comparar, a gente precisa saber quanto é a loja 1. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. Então, multiplicando, nós temos aqui, ó, que você já sabe, o algoritmo da multiplicação. Como vocês já sabem, nós vamos fazer rapidinho para que vocês acompanhem. E no final, a gente só conta as casas decimais. 5 vezes 2 é 10, então o 0 e sobe o 1. 5 vezes 9 é 45, mais 1, 46. 5 vezes 4 é 20, mais os 4 que subiu, 24. E 5 vezes 2 é 10, que somando com os 2, 12. E agora, vou colocar aí a casa decimal. Uma casa, então uma casa embaixo. Então, nós temos o nosso total de R$ 1.246. Então, já dá para saber qual é a opção que a Ana vai levar. Então, observe, a Ana vai levar da loja 2. Por quê? Porque o total deu mais caro que na loja 2, deu R$ 1.246. Certo? Ok até aí? Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Se a Ana escolheu a loja 2 e ela vai parcelar, então quanto ficará cada parcela? Vamos lá? Então, nós vamos resolver isso daí também pelo algoritmo da divisão. Então, vamos fazer essa operação. Então, dividindo aí 1.149 por 4, vocês já sabem fazer, então nós vamos fazer rapidinho aqui para ver se vocês realmente já aprenderam. Então, vai ser 11 dividido por 4, que é 2, porque 4 vezes 2 são 8. Então, 11 menos 8 é 3. Vamos baixar aí o 4. Vai ficar 34 dividido por 4, que é 8, porque 4 vezes 8 é 32. Então, subtraindo, nós temos 2. Vamos baixar, então, o 9. 29 dividido por 4 é 7, porque 4 vezes 7 é 28. Subtraindo, então, nós temos o resto 1. E agora, não tem problema, nós vamos colocar, então, uma vírgula e acrescentar um 0. Agora a gente continua. 10 dividido por 4 é 2, porque 4 vezes 2 são 8. Subtraindo, nós temos 2. De novo, nós já temos a vírgula, então nós apenas acrescentamos o 0. E 20 dividido por 4 é igual a 5, porque 4 vezes 5 são 20. Então, nós temos aí o nosso resultado. O resultado é 287,25. Agora, nós vamos chamar o nosso aplicando. Observem a nossa questão, então. Carla e Joana juntaram suas economias para ajudarem uma amiga a ir com elas assistir uma apresentação no belíssimo Teatro Amazonas. Carla tinha uma nota de 20, uma de 10 e 4 moedas de 50 centavos, enquanto Joana tinha 2 notas de 10, 4 de 5 e 6 moedas de 10 centavos. Então, vamos à pergunta. Sabendo que os 3 ingressos custaram exatamente o valor que tinha, olha aí, pergunta-chave, quanto custou cada ingresso? Então, para a gente responder isso, nós temos que saber quanto as duas tinham, ok? Então, vamos contar? Vamos contar, então, as cédulas e moedas de Carla. Então, nós temos aí tudo que ela tinha, então nós vamos somar esses valores. Então, Carla tinha R$ 32. E a Joana? Nós vamos também somar todas as cédulas e moedas que Joana tinha. Então, fazendo toda essa soma, nós temos o total de R$ 40,60. Agora, somando o que as duas tinham, nós temos aí o resultado de R$ 72,60. Lembrando que na adição, vírgula embaixo de vírgula, ok? E agora que nós sabemos o total, nós vamos dividir então para os 3 ingressos. E fazendo essa divisão de decimais, lembre-se que nós precisamos fazer o quê? Iguale as casas decimais. Tem uma casa decimal aí no 72,6, então vamos colocar uma casa decimal como está aqui, ó, no 3 também. Então vai ficar 726 dividido por 30, porque a gente esquece a vírgula e faz a operação normalmente. E fazendo a operação normalmente, que vocês já aprenderam, nós chegamos aí, então ao resultado de 24,20. Ou seja, nós vamos agora à nossa marcação. A alternativa correta, então, cada ingresso custou aí a resposta D, R$ 24,20. E agora, nós vamos então às nossas considerações finais.
Então, alunos, finalizamos a nossa aula e vocês verificaram que hoje nós aprendemos a resolução de problemas usando a multiplicação e a divisão. Então, não esqueçam que para a gente resolver problemas, vocês precisam observar algumas coisinhas que eu deixei aqui para vocês. Então, observem aqui na nossa tela o nosso mapa mental. Então, para você resolver problemas, você precisa fazer o quê? Interpretar e verificar como resolver esse problema. E nós só trabalhamos aqueles problemas que envolvem a multiplicação e a divisão. Não esqueçam da diferença. A multiplicação nos traz a ideia de adição de parcelas iguais, disposição retangular e a proporcionalidade. E a divisão nos traz a ideia de repartir em partes iguais e também fazer a medida, saber quantos cabem em uma medida. Então, essa foi a nossa aula. Eu convido vocês também a verificarem as nossas plataformas, porque lá nós temos mais conteúdos, inclusive exercícios para que vocês pratiquem o que aprenderam na aula de hoje. Então, ficamos por aqui e até a próxima!